Para você que está de olho no Facebook, no YouTube também, já sabe, temos a visita agora aqui ao nosso lado, no estúdio do Jornal Atos, o secretário de Tecnologia, Inovação, Projeto de Pindamonhangaba, o Danilo Veloso. Secretário, primeiro, muito obrigado pela visita, estar aqui com a gente. Eu citei aqui no começo no final do último bloco, que a gente vai abordar a tecnologia e como ela pode e deve nos auxiliar no dia a dia e, no caso de vocês, no atendimento do poder público, né? Vocês estão à frente de um projeto muito importante que coloca Pindamonhangaba ao lado de São José dos Campos como as 2 cidades inteligentes do país. Como é que foi o início dessa proposta e hoje, com a coisa já andando, que ponto está o programa Cidade Inteligente em Pinda? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, obrigado, um prazer estar aqui com vocês, aqui, debutando para mim aqui, né, na fala. A gente estava com expectativa de trazer aqui muito antes, né? Eu estava tentando com o Silvio armar uma pauta e de repente estava tudo certo, acho que você foi se eu não me engano, para o Japão, para a China. Para Taiwan. Isso tem mesmo. O passaporte aí está sendo utilizado bastante aí, né? Graças a Deus, que denota sucesso na iniciativa, né? O programa, ele nasceu, vou arraigar primeiro aqui, né? A fala, ele nasceu na busca de uma diferenciação, né? Então, numa estratégia, né, de como a gente colocaria a Pinda, né, numa posição diferenciada que os demais municípios. O fato de Pinda ter 200 mil habitantes ali, aproximadamente, faz com que tenha uma outra visão, né? Um perfil da maioria dos municípios brasileiros. E quando a gente vai falar de tecnologia e inovação, a gente lembra de grandes cidades, né? São José dos Campos, Campinas e outras, né, capitais. Como chegar nisso, né? Quando a gente olha, né? Eu venho da iniciativa privada, então eu tento sempre olhar, né, como o investidor avaliaria a cidade e o que ele olharia para falar, olha, eu quero investir nessa cidade. Então, como tornar a cidade mais atrativa? Quando a gente fala de gestão pública, a visão é muito negativa, né? Então, são palavras, né? Eu falava aqui nos bastidores aqui com o Éder, né? Que choca, né? Mas é sempre um pouco da incompetência, né? Ou falta de competências, ou, né, uma visão negativa mesmo de muitos políticos, infelizmente, que não fazem da maneira adequada. E aí a pessoa olha e fala assim, olha, o político está ali, né, para não trazer resultado para a população. E aí quando você fala de iniciativa privada, a gente fala de uma forma de reduzir o risco do investimento. Então, a minha vida pregressa, eu passei pela Votorantim, eu era gestor de governança corporativa. Então eu cuidava basicamente dos indicadores que faziam a Votorantim ser uma boa empresa para investir. Sim. Então, que a oferta das ações na Bolsa de Valores, né, tivesse na confiança, o investidor confiança. Que diminuísse os riscos, né? Exatamente. Então, aí era o ponto. Como que nós, à luz do investidor, reduziríamos o risco, né? Então, fomos buscar normas que nos diferenciasse. A ISO era uma delas. Quando nós buscamos, São José dos Campos estava em processo. E aí sempre existe, né, um primeiro trabalho para poder ajustar a forma da auditoria. São José dos Campos estava nisso. A gente não conseguiu ser a primeira cidade por esse motivo, mas nós já estávamos preparados. Então, esperamos ali a passagem, fomos para a certificação. Mas tudo tem um trâmite, né, o Danilo? Por exemplo, às vezes tem municípios aqui na nossa região, inclusive nós comunicamos alguns colegas prefeitos aqui da região, que você estaria participando hoje, com certeza seu programa vai ser visto, porque há uma expectativa. O povo não sabe como começar, o que é, né, você colocar uma cidade como inteligente. O pessoal já pensa logo no monitoramento, né? A câmera, isso, é coisa eletrônica. Então, há um mistério nisso. Não tem nada a ver com isso, né? E não são vários indicadores. A primeira fala, né, com base assim, qualquer município consegue. Não tem que ser grande, não existe nenhum investimento gigantesco. Querer. Vontade política. Né? Então, o primeiro passo foi, por exemplo, o nosso prefeito, Israel Domingues, ele querer. Primeiro porque as ações requerem uma transformação organizacional, ou seja, mudança de cultura.
Para mudança de cultura, às vezes o prefeito está muito no lado político e esquece o lado técnico. Vai haver reclamação, mas ele tem que saber que quando chegar no gabinete dele, ele tem que segurar como um patrocinador de projeto, e aí usando o linguajar do corporativo. Quando ele segura esse ímpeto, ele prepara a máquina pública para funcionar melhor. Então, aquele investimento que ele usa para pagar vou citar, né, o lixo ou qualquer outro, ele vai ser melhor utilizado. Porque você vai aplicar inteligência, então você vai otimizar o recurso. É o famoso fazer mais com menos, né? E eu brinco sempre, né? Baratear o custo e aumentar o escopo, né? Então é qualitativo, uma visão qualitativa. E isso gera um resultado político. Isso gera a diferenciação. Então, um processo simples, bobo, vou dar um pequeno exemplo para mostrar, né? No primeiro passo que nós fizemos, eu não tinha dinheiro para investir. O prefeito vinha, né, saneando as contas, primeiros anos de mandato, apanhou até não querer mais. Então a gente foi olhar e falou, como que a gente otimiza? Então, outsourcing de impressão. Então lá, tinha uma série de impressores que compravam impressora. Era uma falta de padronização. Tinha impressores que ficavam 6, 7 meses na manutenção. Ou seja, é dinheiro jogado fora isso. Não conseguia imprimir uma receita para o cidadão. Você ia num protocolo, não conseguia ter um papel para sair com o seu serviço. Imagine você, um arquiteto, tentando aprovar um projeto e não conseguia. 90 dias, né? Então, isso é inadmissível. Então, o que nós fizemos? A primeira coisa, outsourcing de impressão. Gastava 4 milhões com toner, fizemos um outsourcing de 380 mil, então sobrou 3 milhões e meio. Achamos o dinheiro para começar a investir. Esse dinheiro nós fomos lá, né, existe um incômodo, por que demorava tanto? Às vezes o gestor público está acostumado, fala, sempre foi assim. Essa coisa do sempre foi assim, nós não admitimos. E que é a cultura, né? Você estava falando sobre isso, né? De toda cidade consegue fazer, né? Todo o processo ele é feito também por... Aliás, ele basicamente é feito por pessoas. Sim. Não necessariamente o mandatário precisa entender, mas ele precisa saber delegar, saber escolher as pessoas. Hoje, houve essa escolha por parte de Pinda, né? Trouxe você com a sua carga profissional, uma equipe bem ajustada para poder colocar esse processo em andamento. Para o pessoal de Pindamonhangaba e principalmente para quem não é de Pindamonhangaba, o que hoje a proposta do Cidade Inteligente entrega à população em si, até para o pessoal poder entender, de fato, qual o ganho direto e indireto com Cidade Inteligente. Bom, o Cidade Inteligente, em 3 anos e meio, economizou 120 milhões para os cofres públicos. Então, estou te dando um número. Já começa num peso aí, então, né? Esse número ele pode ser aproveitado para fazer qualquer outra coisa. Comprar medicamento, comprar... O dinheiro está ali, então... Está ali, Qual sobrou. o tempo, perdão? 3 anos e meio. 3 anos e meio, né? Você tem cidade aí que não conseguiu elevar isso no seu caixa, mesmo iniciando o governo com superávit. Tem cidade aí que isso é o orçamento dela anual. Pois é. Né? Então, assim, dá para você fazer isso. Além disso, né, nós começamos a ser atrativos para os incorporadores. Então, um projeto, por exemplo, vou citar exemplos aqui, mas não fazendo juízo de valor, mas só benchmark. Tá? Quando a gente vai em Taubaté, São José dos Campos, um empreendimento imobiliário, um condomínio, demora aí 2 anos, 1 ano e meio aí para ser aprovado. Em Pinda, no máximo 6 meses. Uma certidão de uso do solo é um clique. Então, tudo isso faz com que você desburocratize a máquina pública. Sim. E aí, quando você fala de investidor, você fala é o business case, né? Então, ele tem um tempo para retornar o investimento. O retorno do investimento, quando se torna positivo, chama payback. Então, quando você faz com que as etapas reduzam, o payback vai reduzir. Uhum. Então, é o exemplo assim, você pegar o seu dinheiro que você guarda, põe no investimento, rapidamente ele vai se pagar. E aquilo que você estava falando do prefeito, no caso, os prefeitos, não está falando de cidades aqui, do prefeito não pensar no resultado. Até porque a ideia do Cidade Inteligente, ele nada mais é do que você pegar toda a estrutura do município e qualificar e agilizar o processo. E aí o resultado vem. Isso, é uma transformação digital, né? Uhum. É uma transformação cultural. Né? Quando a gente fala isso, muitas vezes o prefeito ele vai lá na campanha e fala, isso, primeiro dia de mandato, assim, poxa vida, e agora? Como é que eu faço isso? O que nós fizemos é assim, hoje, né, nosso guia ali é pegar o plano de governo e falar, marcar
entrega. O que, fazendo um paralelo, é um projeto de investimento. Investimento é um conjunto de projetos. O que a gente olha é o que o prefeito prometeu e o que nós estamos entregando. Sempre vai existir novos desafios. Mas o que a gente está? Você tem que dar ferramenta para as pessoas trabalharem melhor, para ela entregar mais resultado. Então, seja ela um computador, uma estrutura de trabalho, né, ou, né, melhor capacitação, ou ferramentas mesmo, né, de inteligência. A gente faz muito uso de ciência de dados. Então, sempre cruzando informações para você conseguir entregar um resultado. Eu cito um livro aí para a audiência, né, que chama Freakonomics. É um livro que mostra, né, como o comportamento afeta a economia. Aquilo ali é puro ciência de dados. Então, quando você vai cruzando as informações, por exemplo, uma camada investidora que quer implementar uma farmácia. Um exemplo, pode ser um grande rede ou pequeno. Nós sabemos aonde tem a demanda. Isso você ajuda num planejamento urbano. Porque o bairro, ele é uma microcidade. É o princípio hermético quase. Né? Então, assim, o grande grupo, a cidade, numa menor intensidade, um bairro. Então você precisa pensar global, mas agir local. Aquele bairro ele tem peculiaridades que você precisa entender. Então quando você atua num planejamento urbano, quebrando o problema em partes, e aí fica mais fácil de resolver, você começa a dar rapidez à gestão pública. Veja, eu estou falando puramente técnico aqui. Né? Podemos descer em técnicas aqui, mas não é o caso, né? De você ter esse equilíbrio entre o político e o técnico. Né? Outra coisa que eu falava aqui nos bastidores, é mais fácil você transformar um técnico em político do que o contrário. Sim. Aliás, esse processo de entender a tecnologia cada vez mais na vida, não só da gente aqui, né, secretário, de mim, do Héder, da Cassiane, do Edinho, de quem está ouvindo o programa, mas entender também a tecnologia cada vez mais influente no dia a dia das cidades, do estado, do país, de toda a possibilidade de entidades, é um processo que faz também quase que obrigatoriamente mudar o perfil do político, porque não dá mais para aquele político. Ontem eu falava sobre isso, né? Do político do sorrisinho, né? Sorriso não constrói cidade, é trabalho, é entendimento e planejamento. Você acredita? Porque vocês têm hoje lá um prefeito com um perfil que parece cada vez mais entender essa necessidade desse tipo de investimento e de formar uma equipe técnica. É um processo que não tem retorno para quem quer avançar? Sim, não tem volta isso. A população, né, o mundo está carente disso, está cansado do mais do mesmo. Sim. Né, então ele está buscando alternativas. Né, então isso é a evolução da sociedade. Né, sempre passa por essas transformações. Que cabe a nós, né, eu não sou político, eu estou político, né, estou numa posição e o relacionamento se faz necessário em ofertar melhores serviços. Eu costumo sempre usar a geração de valor. Você precisa gerar valor para a sociedade. E o que é valor? Tempo é um valor. O tempo que você não precisa ir para uma prefeitura é um valor que você gera. É um tempo que ele vai poder utilizar para qualquer outra coisa. Para o político isso aí é primordial, né? Porque exatamente. Ele controla a distância e está em contato com o eleitor. Exatamente. Você consegue ter dados, né? Peter Drucker, né, um guru aí da administração, ele falava assim, você não gerencia aquilo que você não mede. Não tem como, é fato e dado. A ciência de dados traz isso. E quando a gente traz para o prefeito, olha, é isso aqui, a tendência é essa, ele consegue tomar uma decisão melhor. Vou dar um outro exemplo de ciência de dados. Quando nós entramos, né, o prefeito ele tinha um problemaço, uma dor de cabeça, que era buraco. A rede social falou, tem um buraco, cidade esburacada, não tem zeladoria. E ele colocou todos os comissionados para mapear os buracos da cidade. Nós fomos lá, né, eu lembro que custou R$7.000 o aplicativo. R$7.000 para aplicativo, isso aí é quase que nada, tá? Implantamos lá uma ferramenta, na época, que o próprio cidadão reclamava de tudo. Primeira onda, falando, já que é para reclamar, vamos reclamar, né? A gente conseguiu mapear os problemas da cidade. Através das reclamações. Exatamente. Então a gente sabia, olha, no bairro tal a carência é essa. E aí nós observamos que a maior reclamação não era buraco, era iluminação.
E aí, usando gestão ABC, que é uma outra técnica de administração, então vamos dividir os esforços, resolver a questão de iluminação. E quando você resolveu, tem um efeito manada também, né? Quando você resolveu a iluminação, automaticamente o outro começou a reduzir, uma tendência. E nós observamos hoje, na ferramenta está implantada, consolidada, né, uma estabilidade. Aí, não obstante, né, nós fomos atrás agora de inteligência artificial. A gente usa muito. Nós temos um carro, o motorista dirige todas as ruas da cidade, e a gente tem mapeado, e ele, com a câmera, ele identifica todos os problemas. Ó, aqui está com mato alto, e já abre uma ordem de serviço para a equipe responsável. O mês que vem, quando ele passar de novo, não é para identificar, é para cobrar já a equipe se ela fez a zeladoria. Então, veja, o prefeito ele ganha um poder de ação de identificar os problemas da sociedade com uma envergadura que normalmente não tem, onde ele depende de pessoas. Veja, eu não estou falando para aplicar a tecnologia para deixar frio, pelo contrário, é para humanizar. Porque aquele servidor ele tem uma atividade mais nobre, que é atender o cidadão. Aquela atividade que é repetitiva pode ser automatizada. Veja, pessoas falam com pessoas, máquina você deixa para trabalhar lá o trabalho pesado. Então a gente tenta buscar o equilíbrio das situações para ofertar um serviço melhor para a população. Então veja, aquilo que antes era o povo reclamando, eu não preciso. O próprio automático vai fazer isso. E a gente consegue ter essa intensidade e até organizar as equipes. Olha, temos esse problema com mais intensidade. Vamos organizar aqui, olha, um para cá, para lá. Coordena a ação. Próximo mês, mede. Olha, reduzir um número. E aí, trabalhando para reduzir os problemas da sociedade. E fatalmente, quando você vai chegar na cidade, eu acho que quem visitar Pindamonhangaba vai olhar a zeladoria. Fala, poxa, que cidade bonita. Eu tenho orgulho, né? Trabalho, eu sou um trabalhador, eu sou um funcionário da cidade. Né? Eu olho assim e falo, puxa, que delícia. E quando eu escuto isso das pessoas, eu falo, nossa, que legal. Sinal aí que está tendo resultado, é a percepção de valor. Aí entra nessa medição. E além do resultado direto, que é esse da prestação de serviço à população em si, do prefeito da cidade conseguir colocar em prática aquilo que estava dentro do programa de governo, tem o outro resultado indireto, que é aquilo que você estava até citando, seu antigo emprego na questão da redução de riscos, que é você deixar a cidade mais atraente para investimento, o olhar sobre aquele município passa a ser outro também, né? Exatamente. Quando você vai escolher um investimento, você escolhe assim. Esse valor que você vai colocar vai arrecadar mais para uma empresa, gerar lucro? Não. Ele vai otimizar o seu tempo? Ele vai reduzir custo? Não. Mas ele vai melhorar a tua imagem institucional? Que é o nosso caso. Então, a imagem que nós temos hoje, né, a gente participa de discussões que falam, nossa, eu sempre brinco, né, antes, quem era pinda na fila do pão, né? Hoje a gente é convidado, eu tenho que escolher, falar, olha, eu não vou nesse, vou no outro, porque está conflitando a agenda. O prefeito, né, a ida para Taiwan não foi porque o Israel lá, tal, o Danilo, os lindos olhos azuis. Foi porque ele olhou e falou, olha, tô vendo teus números aqui, você está se destacando. Quero falar com você. Quero te ouvir, quero ver o que você está fazendo lá para poder. E aí, né, é o princípio da venda. Você tem que fazer o cliente entrar na loja. Depois aí você fecha a venda. O que nós estamos fazendo é assim, trazer os clientes para dentro da loja, trazer os investimentos para que haja uma apropriação local, né, e ele consiga, aí entra políticas de incentivo, um trabalho com a Câmara, enfim, tem toda uma coordenação de ações para que ali ele permaneça, para que ali ele olhe e fala, eu vou para cá. E aí entra um outro princípio, né? O princípio de renda, né, não existe CPF sem CNPJ. O CPF ele sempre vai estar sendo remunerado por algum CNPJ. Esse CNPJ tem que ter condições de gerar renda. Ele tem que ter condições para... Então, o empresário, a gente coloca o tapete vermelho lá para ele poder investir na nossa cidade. E isso tem um efeito social. Quando você desburocratiza, e aí vou estender, né? Quando o Uber consegue trabalhar, você fala, mas tem o táxi, mas isso aqui é uma nova economia, não tem como. É quase que um trabalho social. Você possibilitar, né, que ele possa, essa economia compartilhada, que é o nome disso.
dá a possibilidade de geração de renda em um efeito social com um efeito imediato. E não é esse processo, o secretário não vai ser a pessoa mais abraçada nas ruas de Pindamonhangaba, mas é um processo que não volta, como a gente está falando, né, não tem volta, é um processo necessário. Gente, o político que não entende isso, e ele vai pra rua, ele pode vir com aquele sorrisinho, sabe, aquele abraço, melhor candidato a prefeito pro povo, mas quem não entende isso e ao lado vê quem entendeu, na cidade vizinha, não adianta depois ficar perguntando por que lá acontece e aqui não, tá? O secretário, a gente gostaria muito de levar essa conversa, a gente tem muito, né, Éder, a poder debater sobre isso, eu acho muito interessante. A gente vai disponibilizar essa entrevista também em outras plataformas, que não ao vivo, né, o próprio Spotify com essa entrevista especial. Eu acho que é muito interessante a gente poder avançar sobre ela, né, já aqui convidando, né, o secretário para outras oportunidades, com mais tempo também para a gente poder conversar sobre isso. Aquela linha, né? A tecnologia disruptiva que ela também vai fazer essa fissura na política. Não tem volta, como a gente disse. Não tem volta, né? E também uma outra, né? Existem muitos atores da sociedade que olham tecnologia, ele lembra de um computador. Tecnologia é muito mais que isso, é ciência. Existem métodos construtivos, existem aplicações a tecnologia tem aplicado a todas as áreas, né, de conhecimento. Se ele não compreender isso, né, se ele achar que ele vai colocar um cara de tecnologia, vai pegar o cara que conserta computador ali para fazer, tem que ser um cara que entenda de gestão, que entenda, né, a aplicação da estratégia, na tática, e aí você descer para o operacional. Ele precisa entender que essas camadas precisam se conversar. Veja, eu falei de impressora, mas a ação não foi de tecnologia. No máximo, definiu o padrão de impressora. A ação foi administrativa. Foi, olha, isso aqui vai ser um grande contrato, eu vou ganhar, né, quanto mais eu compro, menor o preço eu pago. Né? A famosa estratégia de compra, né? Quando você faz isso, os resultados são diferentes. E aí entra também uma coisa que é meio, parece até demagoga, mas não existe resultado diferente com ação sempre repetida, né? Você tem que pensar fora da caixa. A tecnologia é apenas a melhor ferramenta da ação. É commodity, um computador em todo lugar. Agora, valor não. A cadeia de valor é diferenciada. E eu acho que existe assim, um terreno vasto, né? Você fala assim, vamos falar de tecnologia. Ontem, né, a gente implantou lixeiras inteligentes no Parque da Cidade, no Bosque da Princesa e no Paço Municipal. O que isso significa? Em tempo real, eu vou olhar se ela está cheia e eu não preciso ficar com uma pessoa olhando toda hora. Ela vai, na hora que encheu, ela fala, olha, a lixeira tal, vai lá, tira o saco. Quanto tempo eu estou poupando do trabalhador? Eu estou otimizando o recurso. Da prestação de serviço, né? Olha onde está, lixeira inteligente. Pois é. Muito obrigado pela participação do senhor. Mais uma vez, lembrando os microfones do Jornal Atos, da Transvale, sempre vão estar abertos a gente poder conversar sobre Pindamonhangaba, que tem conquistado cada vez mais esse espaço de cidade regional. E quando a gente fala cidade regional é porque é ponta de lança, serve de exemplo. É lógico que a gente não está falando aqui, gente, para quem aí está mordendo um pouco o beiço, Pindamonhangaba tem seus problemas, tem suas situações a resolver, né? Me chama que eu falo aqui, várias, né? Então, e por falar em vários, a gente pode marcar, inclusive, agendar uma outra data para a gente dar esses pormenores. Você acabou de dar uma dica aqui que serve de atrativo, né? Lixeira inteligente, onde já imaginou que haveria inteligência para isso, né? Exatamente. E tem umas outras situações que eu acho que é importante a gente divulgar aqui. Muito obrigado, viu, Danilo, pelo seu carinho conosco, estar aqui. A gente pede licença para você para editar essa entrevista e também divulgar nas nossas redes sociais, nas nossas linhas de transmissão. Você falou pela Transvale, uma emissora que pega aqui num pool de cerca de 20 tantas cidades aqui, e graças a Deus todas interagindo aqui com o Atos. Volte sempre. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade, grande abraço, conte comigo, né? A gente tem um trabalho de evangelizar uma nova mentalidade, né? Andar para frente aí sempre e sempre olhando mais as críticas do que os parabéns, porque nas críticas estão o trabalho a ser feito.
É isso aí. Muito bem, você ouviu o secretário de Tecnologia, Inovação e Projeto de Pindamonhangaba, o Danilo Veloso. Você ouviu o seu Atos no Rádio de hoje, nessa 1 hora de muita informação, os bastidores da política, os dados, prestação de serviço, claro. Aliás, quer ficar sabendo muito mais? Continue conosco, jornalatos.net, as nossas redes sociais. Como a Cassiane lembrou aqui, hoje é o dia especial, aí sua quinta-feira com muita coisa. Destaque pro Instagram, hein, gente? Tem coisa que está no Instagram e outras redes que não vão pro material geral. E claro, amanhã, meio-dia, a gente está de volta, Éder? Permitindo Deus, estaremos aqui, sim. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Até amanhã. Atos no rádio, simplesmente objetivo.